Então, o que acontece? Recentemente, né, rolou um negócio assim no Twitter, tá ligado? Que sempre é no Twitter que as coisas acontecem, sabe? E basicamente aconteceu. Apareceu pra mim na timeline um post da Maiazinha, que é uma pessoa que a gente já... Assim, a gente não falou nada diretamente dela aqui no canal, mas a gente já falou de pessoas que falaram dela no passado. A Gambaro Drills, pra quem não lembra, já atacou a Maiazinha. Foi uma das pessoas que ela atacou. E a Maiazinha, ela postou no Twitter, né, essa imagem aqui. Eu não vou ler ela inteira com vocês, não. Eu vou dar uma resumida, mas resumindo essa imagem aqui, o que aconteceu foi... ela tava sumida do Twitter. Nesse tempo que ela tava sumida do Twitter, ela tava mexendo, tipo... Ela não tava comentando tanto as coisas, mas apareceu pra ela, na timeline dela, uma pessoa desenhando uma personagem que parecia muito com a VTuber dela. Tipo, no nível de... Parecia tanto que parecia ter uma fanart, tá ligado? Só que quando ela foi ler os comentários e viu que, bom, não era uma fanart, ela meio que ficou... Calma aí, é plágio, tá ligado? E beleza, né? Até então, não tá tranquilo, né? Porque pode ser plágio, plágio é paia. Aí ela mandou mensagem, tipo, no post da arte lá, né? Eu vi essa treta começando, eu vi o comecinho dela, o meio e o fim. Só que hoje em dia não dá pra gente ver mais o começo, porque tanto a Maiazinha, tanto o artista, que eu não vou citar o nome, deletaram seus respectivos posts. Eles deletaram o post. Mas enfim, eu até comentei no post dela que é o seguinte, existe um fenômeno, tá, que já aconteceu na ciência antes, e pode acontecer a qualquer momento da existência do mundo, que é a invenção múltipla. Eu até expliquei aqui, né? Eu botei a descrição da IA do Google para o que é, mas é basicamente quando duas pessoas têm uma ideia igual ao mesmo tempo em dois lugares diferentes do mundo, tá ligado? E, cara, assim, não tô falando que isso aconteceu realmente ao mesmo tempo, mas eu digo na questão de pessoas podem ter ideias semelhantes, baseados em conceitos semelhantes, ter uma ideia igual ou muito parecida, sabe? Tipo, não é impossível. Existem na internet outros personagens Diabo Rosa com esclera preta e olho roxo. Existem, tá? Existem. Mas... Cara, aí que a gente entra. A gente entra em plágio, esse negócio que eu falei, né? Invenção múltipla, que é ter duas ideias acontecendo ao mesmo tempo, ideias iguais acontecendo ao mesmo tempo em lugares diferentes. E também inspiração. Como assim? Vamos lá. Vamos pegar cada etapa, né, para saber exatamente o que aconteceu, o que se deve ser feito caso aconteça algo semelhante com você. Então vamos por partes, tá? Vamos por partes. O que acontece? Inspiração, para quem não sabe, é quando você pega um conceito de alguém, você pega um conceito que já existe e você cria algo a partir desse conceito. Eu, por exemplo, eu me inspirei bastante em vários personagens que eu gosto para criar o meu personagem. A pele rosa veio da Shidomina, a esclera preta veio dela e de outros personagens meio demoníacos assim da ideia. O cabelo branco veio de vários personagens de cabelo branco que eu gosto muito de personagens de cabelo branco, tá ligado? Então, tem muito personagem, tá ligado? Muito personagem. Tipo, pra quem manja aí, a minha tabela antiga de referências era basicamente um mapa mental de como desenhar o meu OC, tá ligado? Desconheço ela, mas VTuber costuma ter um design muito manjado e fácil de ser criado algo ridiculamente semelhante. Concordo, Chiquinho, concordo. É muito difícil ter... Não ter nenhuma semelhança entre um VTuber e outro, tá ligado? Ainda mais humano. Quanto mais humano o VTuber, mais comum vai ser as semelhanças, tá ligado? Tanto que é por isso que eu curto muito seguir a galera que não é humana em questão de VTuber, tá ligado? É Goblin, é alienígena, é ser interplanetário, etc e tal. Eles costumam ser um pouco mais originais na questão do design, tá ligado? Porque o humano é sempre ou é Nekomimi ou é um ser humano normal, tá ligado? E é aquilo, você chuta uma árvore do Ibirapuera, cai 5 VTuber Nekomimi, tá ligado? Cai 5 Kitsune, 3 cachorro, 5 gato, tá ligado? Então, assim, sempre vai cair, tá ligado? Sempre vai ter esses designs semelhantes. E agora que a gente saiu do campo da inspiração, né? Vamos por a parte meio paia, né? Que é realmente o plágio, tá ligado? O que acontece? Você pode realmente,
Tipo, partir do plágio pra fazer alguma coisa, tá ligado? Não tô dizendo que plágio é 100% errado. Na verdade, o plágio, ele é muito útil pra quando você tá aprendendo desenho. Você copiar alguém fazendo algo ajuda você mesmo a aprender a fazer. O problema é quando você copia algo e fala que aquele bagulho é teu, tá ligado? E em nenhum momento o artista lá tava falando que ele tinha copiado alguém, na verdade, né? Acabou que a Maiazinha achou que ele tinha copiado ela, tá ligado? Então eu vou falar pra vocês o que eu acho que aconteceu, tá? Eu acho que as duas conheceram o mesmo conceito de personagem, né? Que é um personagem meio anime, com asinha na cabeça. As duas partiram desse conceito, criaram personagens com o mesmo conceito na cabeça e acabou ficando muito semelhante, tá ligado? Um personagem pro outro. Isso completamente sem querer, tá? Completamente sem querer. Ah, mas a Maiazinha veio primeiro. Ah, mas o outro veio primeiro. Mas eles conheceram provavelmente o mesmo conceito em outro personagem, em outra mídia, tá ligado? E honestamente, mano, pra resolver isso, eu acho que tudo deveria ter sido resolvido no privado, mano. Eu nunca tive esse problema de eu achar que alguém é parecido comigo. Os meus dois problemas que eu tive, coisa semelhante que aconteceu comigo, na verdade. Foi 2 momentos da minha vida. Um era fanart mesmo. Um era realmente fanart, o outro personagem de outra pessoa. Deixa eu ver se eu acho aqui o menino. O nome dele, se não me engano, é Elias. Achei. Deixa eu pegar uns desenhos antigos dele aqui pra ver se eu pego. Eu até postei no Discord um tempo atrás sobre, tá ligado? O que aconteceu? O primeiro caso que eu comentei, que era realmente uma fanart, né? Enquanto eu vou achando a postagem do menino aqui. Eu tava crescendo dentro da comunidade, né? Principalmente no TikTok. Foi bem ali perto de quando eu postei aquele vídeo da bunda, que pegou 1 milhão de views lá no TikTok. Nesse milhão não, 100 mil views no TikTok. E apareceu pra mim na minha timeline, acho que do Instagram, não foi nem do Twitter, não foi nem do TikTok, uma pessoa postando um desenho de um diabo rosa, bem semelhante ao meu personagem, comendo lamen. E se vocês conhecem bem as artes que eu posto no cronograma, vocês estão sabendo de qual arte que eu tô falando, que é basicamente essa arte... Opa, botão errado. Essa arte aqui, que sim, era uma fanart feita pelo Haru, que eu tava pensando, pô, já estão me plagiando ou não, achei um personagem igual ao meu, já tava tendo 200 crises de identidade, pra o Haru, logo um pouco tempo depois, ele simplesmente me marcar e falar, olha, eu fiz uma fanart pra você porque eu achei seu personagem muito bonito. E honestamente, eu morri de amor, porque ficou muito bonito, né? E Haru, tô aí, né, tentando manter a amizade com ele sempre. Não converso muito, mas é aquilo, tá ligado? Se ele some demais, eu sempre mando mensagem. Com certeza uma das pessoas que eu mais me importo na internet. E o outro caso foi o caso que eu comentei do Elias. Elias, ele não tem um diabinho rosa, mas ele tem um Jester diabinho rosa. Jester, pra quem não sabe, é meio que é o Joker, o palhaço. Só que pequeno. Que no caso é esse personagem dele aqui. Essa arte aqui não tá tão igual a mim, mas tinha umas que o conceito era quase o mesmo, tá ligado? Tanto que eu até tenho medo, porque um amigo do Elias tá no meu servidor. Tem chances dele ter mudado um pouquinho o design, porque eu achei que tava meio igual, tá ligado? Mas eu espero que não tenha sido o caso e tenha sido só o traço dele que tenha evoluído, tá ligado? Mas é o seguinte, mano. Esses 2 casos, eu tive o susto de, putz, mano, caraca, estão me copiando. Só que eu não cheguei no privado de ninguém, eu cheguei publicamente falando, ei, você está me copiando. Pare com isso imediatamente. Eu não cheguei no público e falei isso, tá ligado? Eu só conversei, tipo, eu comentei no meu Discord no caso do Elias, né? Eu comentei no Discord no caso do Elias, que eu achei, caraca, mano, que susto, um personagem mó igual ao meu. E acho que foi o Dalton mesmo que acabou falando, pô, isso aí é personagem do cara, não tem nada a ver com você não sei o que, tudo mais. Aí ele falou, o conceito é completamente diferente, apesar das cores ser semelhante, etc e tal. Eu fui pesquisar um pouco do Elias e realmente eu vim muito antes dele, tá ligado? Tipo, a criação do personagem dele foi praticamente 1 ano depois da minha, tá ligado? Tipo, a primeira postagem dele, desse Jester no Twitter, foi 1 ano depois que eu debutei, tá ligado? Então, pode até ser, tipo... Assim, eu não tiro
aquela chance de ser o subconsciente da pessoa, né? Apesar de não ser algo completamente comprovado, eu tenho um pouquinho de pé naquela área do cérebro ali que fala, pô, mano, passou uma imagem por um segundo na sua timeline, aí daqui a um ano, o teu cérebro, na hora que você tá procurando uma ideia, ele pega aquela informação e puxa como se fosse uma ideia, só que não é uma ideia, você tá só basicamente pegando uma memória sua que você nem lembrava muito tempo atrás, né? E assim, tem a chance de ter acontecido. Vai que, sei lá, eu apareci na timeline desse Elias, aí um ano depois, ele procurando ideia pra fazer um personagem, voe no cérebro dele um diabo rosa. Mas assim, mano, mesmo que isso tenha acontecido, ainda não é plágio. Tá ligado? E se fosse plágio, eu só ia conversar com ele no privado, ia resolver no privado. E eu acho que, honestamente, a Maiazinha devia, ao invés de ter postado publicamente, que eu vou falar a verdade, mano. Maiazinha, você vê isso? Eu não estou te criticando, tá? Eu só achei um pouquinho errado o jeito que você comentou com o artista lá. A Maiazinha, ela postou, tipo, a imagem da OC dela, uma reticências e uma interrogação. Tipo, tá ligado? Como assim você tá me copiando? Oxi, isso aí você tá me desenhando? Achei um pouquinho ofensivo, sabe? Eu não... Ah, você viu que artista que se dane, o bagulho é o drama. Mas, cara, é isso. Eu só queria comentar esse negócio mesmo, tá ligado? E falando sério, mano, pessoas deviam começar a resolver os bagulho no privado, mano. Porque eu comentei esse bagulho com outros artistas, sabe? Tipo, a opinião deles sobre, tipo, esse negócio de, tipo, o meu design é parecido com o seu. Você está me copiando. Essa treta tá desde aquela época lá da... Ai, como é que é o nome? Daquela menina que parece a Shy Lily, e depois aquela menina que eu até fiz vídeo, que é aquela menina lá que fez um modelo igual da antiga Crystal Code, né? Que foi a menina lá que fez... foi a menina lá que fez a speedrun de... A speedrun de graduação, deixa eu até pegar o vídeo aqui, ó. Foi pouco tempo isso, pô, não tem muito tempo não. Esse vídeo aqui, ó, foi a speedrun de graduação, tá ligado? Que o design é praticamente o mesmo, sabe? A pessoa achou uma boa ideia copiar o design de outra pessoa só porque essa outra pessoa tinha graduado, tá ligado? Sendo que ela tinha vendido o modelo, então o modelo não era nem... O design não é nem mais dela, tá ligado? Então, tipo, é paia, tá? Paia pra caramba, sabe? Mas mano, as pessoas deviam, exceto em casos de óbvio roubo, as pessoas deviam resolver um pouquinho no privado. Mas é isso que eu queria comentar com vocês. É um negócio que eu vi interessante essa semana, decidi comentar com vocês. Falar a verdade. E uma coisa, antes que eu me esqueça, existe esse fenômeno que eu mostrei sim, tá? Ele existe, ele aconteceu e com coisas científicas, tá? 2 cientistas estavam pesquisando a mesma coisa ao mesmo tempo em lugares diferentes do planeta, eles não se conheciam, eles não sabiam da pesquisa de um do outro, e eles tiveram a mesma ideia, publicaram os artigos científicos deles praticamente ao mesmo tempo, tá ligado? E os dois são creditados pelas descobertas que eles fizeram, mesmo que são 2 pessoas completamente diferentes, completamente distintas, falando do mesmo assunto. Tanto que um tinha pontos que o outro não abordou no estudo do outro, tá ligado? Então, vale o acréscimo aí dessa informação, sabe? Não é um bagulho que não pode acontecer, realmente acontece esse negócio de, pô, eu tive uma ideia aqui, pode ser que um ser humano do outro lado do planeta tenha a mesma ideia que eu, tá ligado?